Então, no dia 5/11, a gente foi aos principais templos religiosos daqui de São Paulo. Neles foram o Templo de Salomão, a Mesquita do Brás, a cripta da Catedral da Sé, a Congregação Israelita Paulista e o Templo Budista. E cada pessoa que apresentou da sua própria religião, cada pessoa foram apresentando. E o primeiro que a gente foi a Mesquita do Brás. Ela foi reformada recentemente, né? Não faz nem tanto tempo que ela foi reformada. Foi o primeiro ponto que a gente foi e desde já a gente já notou algumas diferenças, né? Tipo, Sim. Desde o começo, né? É uma religião bem diferente, dependendo do que a gente conhece. O segundo local que a gente foi o Templo de Salomão. Lá a gente... como eu posso dizer? A gente meio que viu como funcionava, ele contou meio que a história de Moisés. Dos 10 mandamentos. Dos 10 mandamentos. E a gente visitou alguns lugares no qual, tipo, era... Por onde o povo hebreu passou, sim, É mais ou menos isso que a gente visitou por lá. Depois fomos pro budismo. Lá tinha uma pessoa que apresentou que falava em japonês, né? Em japonês. E ele só sabia falar japonês e uma moça explicou. Tipo, traduziu. Traduzindo. E foi muito legal. Depois a gente foi pra... a gente foi pra cripta. Na Catedral da Sé. E lá ele mostrou um vídeo, né, dos 100 anos da cripta. Que foi muito legal, foi muito bem feito, né, o vídeo. Sim, eu gostei muito. Bem legal. E por último a gente foi na Congregação Israelita Paulista. Lá também foi muito interessante. Eu gostei bastante de lá também. Sim. Foi legal até saber porque, por exemplo, dos homens usarem um chapéuzinho, negocinho aqui. Foi legal. Eu acho que em todos os lugares a gente conseguiu ver a diferença de cada religião, né? Perceber as diferenças entre elas, mas que todas elas em si pregam o bem, né? E coisas que a gente nunca... Eu mesma nunca imaginei que várias religiões tivessem alguns pontos parecidos, né? Eu pude perceber isso também. Tipo, na mesquita, eles não têm muitas imagens, eu percebi isso. Verdade. Sim. Na congregação israelita, eles também não têm muito uso, né? Não tem muito uso de imagem, tipo, não tem pinturas, quadros, nem coisas assim. Tipo, por exemplo, de santos ou divindades da religião. No budismo tem, né? Eles têm um altar para Buda. E na cripta da Sé também tem, eles têm bastante imagem, eu percebi isso. Sim. Das criptas, né? No Templo de Salomão também, tipo, tinha bastante, por exemplo, estátuas, como eles reproduziram, o caminho que o povo hebreu passou, foi também muito interessante. Mesmo a gente não podendo entrar dentro do Templo de Salomão, né? A gente não pôde entrar, mas... Então a gente não viu como realmente é tipo o altar deles, esse tipo de coisa, né? Se eles têm ou não imagens lá dentro, mas pelo que a gente viu, pelo que foi mostrado pra gente, tem bastante imagem lá também. E ao mesmo tempo eu achei muito legal cada pessoa da religião, da sua própria religião, vir falar um pouquinho sobre, né? Tirar as nossas dúvidas e, tipo, explicar literalmente como a religião funciona e coisas assim. É verdade, tipo, na primeira, né, na mesquita, foi uma muçulmana, e ela tirou muitas dúvidas, por exemplo, do papel da mulher na religião, que foi um dos nossos tópicos no nosso trabalho. E no nosso trabalho, perante as nossas pesquisas, muitos sites mostram isso como o papel da mulher sendo inferior na religião islâmica. E ela mostrou pra gente, falou que não, que os dois têm papéis muito parecidos, eles têm os mesmos pontos. Então, é muito diferente das nossas pesquisas, que mostravam, né, que a mulher era... Que dizia, né, que a mulher era inferior, mas não são. Pode falar, tipo... nossa outra religião também que a gente fez pesquisa foi o budismo. E lá, por exemplo, perguntaram, sim, tipo, o papel na religião, se ela era inferior ou não. E no caso, ela não é inferior, tipo... na religião budista.
o objetivo do budismo, pelo menos no aquele que a gente foi visitar, né, que é o budismo das pessoas que se vestem normal, não são monges, esse budismo, eles têm o mesmo, por exemplo, os homens e mulheres têm são iguais, né, digamos, são né? iguais. Os dois procuram virar um Buda. Já o budismo que a gente pesquisou e fez as nossas pesquisas foi o budismo dos monges, né? Não foi esse que a gente foi visitar. E no budismo dos monges, pelas nossas pesquisas, eles falavam que a mulher ela tinha um papel muitas vezes talvez secundário, né? Por conta que a mulher ela demorou para ser aceita no budismo. O Buda só foi aceitar depois de muitas depois de muitas vezes tentando, foi que realmente ele aceitou. E também todo mundo pode ser um Buda, que ele falou lá pra gente. Os sinais que os Buda têm aqui na mão. Porque o Buda que estava no altar deles, ele explicou como você pode identificar uma estátua de Buda, que é pelo cabelo, pelas orelhas. E também no altar, o Buda que estava lá, ele tinha uma mão assim, né, uma palma da mão aberta, e a outra meio que oferecendo alguma coisa. Ele explicou o significado desses dois gestos, e acho que foi isso do budismo, assim, dessa parte. Nas outras religiões, eles também explicaram um pouquinho do papel da mulher, né? Sim. Em cada uma delas. E em todas a gente pode perceber que nenhum deles falou que a mulher tem um papel inferior ou superior. Para eles, os papéis são iguais, né? Os dois têm as mesmas funções. Depois, o nosso outro tópico da nossa pesquisa foi o casamento. No casamento islâmico, o divórcio, ela falou que ele é aceito, mas ele não é tão bem-vindo. Tipo assim, se for pro bem dos dois, pode divorciar, não vai ter problema, mas preferencial não é, tipo assim, você casar pensando em se separar. Esse foi um dos tópicos que ela falou pra gente. Outro tópico que ela também falou pra gente foi que, por exemplo, o homem, no caso, no islamismo, ele pode casar com até 4 mulheres, mas desde que a primeira mulher no qual ele se casou aceite. Se ela não aceitar, ele não pode. Mas caso ela aceite, ele tem que tratar ambas todas iguais, tipo, com igualdade. Por exemplo, se uma tem um carro, as outras também têm que ter. Ela também disse que hoje em dia isso é uma situação que é muito, muito mais difícil de acontecer, porque para um cara conseguir bancar as 4 mulheres, né, é muito difícil você conseguir dar o amor para 3, tratar as 4 igual, né, que é o máximo que você pode ter. Acho que é impossível. Muito difícil hoje em dia, ela falou. E ela também falou que, tipo, na época foi o contexto histórico também, né? Sim. Que na época tinha muitas guerras, então às vezes os maridos iam para as guerras, as mulheres ficavam viúvas com os filhos, então os soldados eles sentiam na obrigação de ajudar essas mulheres, né? Ajudar elas financeiramente, esse tipo de coisa. E às vezes também, em alguns casos, era pra mostrar riqueza. Tipo, ele é superior por conta que ele tem 4 mulheres e ele consegue bancar as 4, por exemplo. Coisas assim. No budismo, o casamento no budismo foi explicado um pouco maior, né? Teve uma maior explicação. Eles se casam com roupas normais, né? No sentido de vestido de noiva, as roupas que a gente tá acostumado. Sim. Mas também tem gente que casa com as roupas tradicionais, né? Que são japonesas. E também as outras religiões também falaram um pouquinho, né, sobre isso dos casamentos, mas foi bem sucinto o que as outras religiões falaram. Por exemplo, na religião... Qual foi a do Templo de Salomão? Eu acho que é evangélica, não é? Tá bom, então protestante. Um pouquinho, outras religiões também falaram um pouquinho de como é o casamento de cada uma delas. Por exemplo, na evangélica, que foi no Templo de Salomão, eles contaram que eles têm um ritual preparatório, né? Umas aulas, umas conversas só antes do casamento, né? Meio que uma preparação para casar. E nosso último tópico que a gente fez das nossas pesquisas foi os atuais desafios dessa religião hoje em dia. Um dos principais desafios para a religião islâmica é a No budismo, os atuais desafios que eles passam são a perseguição também, só que aqui no Brasil, de acordo com as pessoas que nos deram a palestra, falaram que aqui no Brasil eles não sofrem por isso e por isso eles são muito gratos e são muito felizes aqui. E acho que é só. As outras religiões, por exemplo, no judaísmo, quando a gente perguntou para eles sobre os atuais
problemas dessas religiões que sofrem hoje em dia, ele falou que ele não falou de perseguição, ele falou, na verdade, sobre as duas identidades, né? Sobre a identidade judia e a identidade brasileira. Como os judeus, eles conseguem, né? Esse é o maior desafio deles. Conseguir manter essas duas, né? Tipo, ser um judeu brasileiro, né? Porque dentro do judaísmo tem várias tradições, né? Várias restrições também. Então, esse seria o maior desafio deles hoje em dia. Bom, acho que acabou. Acho que é isso. No geral, a gente gostou... A gente gostou muito do passeio, foi um passeio muito interessante. Descobrimos novas coisas sobre as religiões. Eu acho que foi um passeio muito esclarecedor, né? Uhum. Porque mesmo a gente aprendendo na escola, nunca é a mesma coisa de você perguntar pra uma pessoa que vive aquilo todo dia, que tá ali, não é? Então, é isso.